Agora sim. Então, uma boa tarde a todos. Agradeço muito a presença de todos vocês nesse nosso novo encontro da disciplina de desenho técnico. E esse nosso novo encontro, né, é o nosso último encontro com aula, né? Nós vamos ter só mais o encontro da prova, na semana que vem, da avaliação, né, que a gente vai fazer. E depois nós temos segunda chamada, outras coisas que a gente vai fazer na outra semana, né? E aí, então, esse aqui é o nosso último encontro síncrono, né, de aula propriamente, né? Bom, vamos conversar alguma coisa sobre a nossa avaliação da semana que vem. A prof vai fazer, como a gente fez a outra, um encontro síncrono durante a nossa aula, tá? E aí, assim, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a prova, vão ser dois exercícios, né? Um sobre o projeto arquitetônico e o outro sobre o projeto topográfico, né? Que é o que a gente está fazendo agora. E aí, nós vamos fazer o seguinte, eu vou fazer a aula, né, a prova, vocês vão fazer no tempo regulamentar aqui com a prof, e eu ainda vou dar um período de 30 minutos a mais para vocês, tá? 30 minutos, para a gente poder fazer os procedimentos que a gente tem que fazer, né? Fotografar, fazer o PDF, para então vocês enviarem para a prof, tá? Então, eu acho que vai ser razoável a gente trabalhar com prazo um pouco maior, que eu vi que para algumas pessoas foi um pouco difícil, né? Então, a prova no tempo normal, né, na nossa aula, começa, eu vou estar aqui às 3 horas, como a gente faz, né, mas a gente inicia às 3h10, e vai até às 6 horas da tarde. E nós, então, até às 6h30, daí eu vou estar aqui junto com vocês aí, para vocês terminarem de postar para a prof, certo? Então, 2 exercícios, um de cada conteúdo. Acho que é isso. Deixa eu ver, o conteúdo eu já falei. Eu tinha comentado para vocês também do próximo semestre. Então, como eu havia comentado antes da gravação, continua no sistema EAD, né? Então, começa dia 1º de fevereiro o semestre, vai até dia 22 de maio, são 16 semanas, certo? EAD ainda. Um outro pedido que eu vou fazer para vocês, né? Eu vou fazer aliás, eu já fiz, né? Um questionáriozinho no WordPress, né? Naquele sisteminha, eu vou colocar o link para vocês no Moodle, tá? E aí, para vocês fazerem uma avaliação, uma coisa simples, né? Não precisa se identificar, tá? E aí, assim, uma avaliação simples, para vocês darem um retorno para a prof de como que foi essa experiência em EAD na disciplina de desenho, né? Então, são perguntas nesse sentido, mas é uma coisa breve, e eu peço para vocês que vocês anotem, né? Façam direitinho, porque vai ajudar bastante depois porque eu vou ter que continuar com o ensino EAD, né? Então, de repente, a visão minha é uma, a visão de vocês, enquanto alunos, é outra. Então, isso vai ajudar, com certeza, os problemas serem menores para o próximo momento, né? Então, eu vou deixar para vocês o linkzinho para vocês responderem para a prof, tá bem? Bom, então, sobre o conteúdo de hoje, eu havia comentado com vocês o seguinte, que nós íamos fazer um exercício de um tipo de levantamento, né, na semana passada, que é aquele levantamento por quadriculação da área, e o exercício de hoje, os dados vão ser produzidos a partir de um outro tipo de levantamento, né? Então, o levantamento do tipo trigonométrico, que ele é adaptado, é adequado ao tipo de terreno, ao tipo de situação que eu quero levantar, né? A área que eu quero levantar. Então, vocês já têm isso para vocês online, tá? Tá no Moodle de vocês, e eu vou mostrar para vocês, a gente vai discutir um pouquinho como é que vocês vão encaminhar esse exercício para a prof. Então, eu vou compartilhar com vocês. Antes, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida dessas outras conversas nossas, da prova. Algum questionamento? Tranquilo? Então, tá. Então, tranquilo. Então, vou começar a compartilhar. Diga, Rose. É o conteúdo da prova, então. É o projeto arquitetônico, né? E o projeto topográfico. Então, o exercício de cada um, tá?
Aí eu sugiro, né, que vocês já tenham a folha pronta, com a margem. O selo que nós vamos usar é o selo pequeno, tá? E nós vamos fazer 2 exercícios na mesma folha, tá bem? Então, é um exercício, eu vou mandar até no Moodle para vocês, o que vocês vão colocar nesse cabeçalho, né? Já vou deixar prontinho para vocês, de maneira que vocês já trazem a folha, começam a prova com tudo pronto, né? Aí vocês só fazem o exercício mesmo na hora da prova, tá? É projeto topográfico e projeto arquitetônico, tá bem? Sim, Rose, aí fica bem mais fácil, tá? Eu vou mandar para o Moodle para vocês, tá? Então, eu posso fazer, Lucas, né? Vocês querem que a prof poste alguma coisa para ajudar vocês a estudar? A prof pode colocar, sim. Faço sim, coloco para vocês, tá? Aí vocês só não pode decorar, tá bom? Porque o perigo desse exercício é que vocês fazem, treinam muito, e daí decora, Lucas. Uhum. E daí na hora da prova faz o exercício decorado. Isso é muito triste. Então, mas aí a prof disse que está atrasada a tarefa. Tá bom. Então tá. Então, vou começar, vou fazer os exercícios e colocar para vocês, então, tá bem? E aí a gente faz vocês me entreguem essa tarefa, né, dessa semana, aí tem até segunda para entregar. Eu não sei se eu consigo corrigir tudo antes da prova de vocês, tá? Vou me esforçar, mas eu não sei se eu consigo. E se eu não conseguir, daí eu corrijo junto com a prova, tá bem? Vou lá compartilhar com vocês o exercício de hoje, que é a tarefa. Oi, meu bem. Desculpa, só que acho que eu preciso entender errado ali. Que eu abri agora a tarefinha ali e diz que está atrasada o envio. Acho que a professora clicou em 7 de novembro o envio. 7 de dezembro. Não, pode deixar que eu vejo. Eu vejo. Deve ter ficado novembro, então. Só que daí eu vi ali que tá. Não tem problema. Uhum. Eu olho, pode deixar. Eu olho sim. Porque ele muda, né? Mudava para dezembro, talvez tenha ficado. Mas não se preocupem. Isso tudo a prof olha, tá? No final das contas, as coisas, a prof vai rever tudo. Falta, todas as planilhas, confiro tudo, né? As notas todas, olho todas as planilhas de volta, né? Para não ser injusta com nenhum de vocês. Tá, Diogo? Fique tranquilo. Então, vamos lá. Vou abrir aqui a tarefa. A nossa tarefa. Tem tantas tarefas aqui, Jesus. Opa, me abri uma coisa errada aqui. Prof. Oi, meu bem, pode falar. Aí na prova, como vão ser 2 exercícios na mesma folha, vai ser aquele esquema lá de poder ser 2 escalas diferentes? Claro que sim, querida. Pode sim. E aí, embaixo de cada um dos desenhos, você coloca a escala que você usar, e lá no selo você vai colocar escala indicada, tá bem? Uhum. Beleza, obrigada. De nada. Isso mesmo, abro o microfone para falar com a prof, porque quando eu compartilho as coisas, eu não consigo mais enxergar vocês, né? Eu ainda não acertei um jeito de compartilhar enxergando vocês. Não me acertei com isso. Eu te ajudo se for precisar, prof. Isso, aí vocês vejam para mim se está aparecendo. Já está aparecendo, Rose? Já apareceu, prof. Já? Então tá, ó. Esse exercício, então, ele é diferente, tá? Eu vou fazer esse desenho que vocês estão vendo na lousa, tá? E aí, como eu falei para vocês, é um outro tipo de nivelamento. Como isso aqui é um desenho de uma vertente, né? Então, a quadripulação não se adequava a essa realidade desse lugar, né? Então, foi feito esse tipo de chamado nivelamento trigonométrico. Então, aí eu tenho os pontos A, B, C, D e E, tá? E aí, eu tenho as cotas, né? O ponto A tem cota 37, o ponto B tem 28,5, o ponto C, 26,6, o ponto D,
6 e o ponto E 17,5. Tá? E aí, o que difere aqui também é que, além das cotas, assim, diferentes, né, eu tenho os alinhamentos com comprimentos variados, né? Então, lembra que no quadripulação eu tinha, as distâncias eram as mesmas sempre, né? Lembra? Eram os 25 metros que nós fizemos na escala lá direitinho e deu um tamanho e ele era sempre constante, né? Aqui não. Aqui, cada alinhamento tem uma medida diferente. Então, por exemplo, o alinhamento AC, ele mede 75 metros. O alinhamento AB, ele mede 70 metros. Aí, o alinhamento AE, eu tenho 40 metros. Entre E e D, eu tenho mais 35. E entre C e D, e D e B, eu tenho 37,5, tá? E aí, o exercício é o seguinte, eu quero interpolar os pontos, né, de cota inteira, e aí a equidistância vertical deles, ao invés de ser de 1 metro, eu vou fazer de 5 em 5 metros, tá? Então, entre os alinhamentos ali, eu vou achar as cotas com equidistância vertical de 5 em 5 metros entre elas, ao invés de 1 metro em 1 metro, tá? Então, é assim que nós vamos fazer. Eu vou levar vocês para a lousa, e aí eu vou fazer o desenho aqui na lousa, tá? Eu já vou fazer o desenho aqui. Eu vou fechar o compartilhamento, tá? Para vocês poderem enxergar a minha lousa, tá? Então... deixa eu ver aqui. Estão enxergando direitinho a lousa? Sim? Tranquilo? Então tá. Então, olha como é que vai ser isso aqui. Esse aqui é o exercício para a gente fazer em sala e vocês têm a tarefa semelhante, tá? Então, vamos lá. Você vai fazer o desenho, tá? Aqui na lousa, então, do exercício A. Aí nós temos essa situação, ó. Aqui, aqui. Aí, assim, ó, quando vocês forem fazer o desenho, ele não vai ficar retinho lá entre C e D, entre B e D. Ele fica meio assim, meio com cara de avião, tá? Então, é que aquele desenho é feito em Word, e eu não consegui fazer muito bonitinho, tortinho, assim, a mão livre, ele fica melhor, tá? Então, ó, é isso aqui que eu tenho. Aí eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E, certo? E aí, as cotas dos pontos, olha, no ponto A, eu tenho cota 37. No ponto B, eu acho que é 28,5 ou é 26,6? Eu não sei se é 26,6 ou 28,5. Alguém podia ver para mim? 28,5, beleza. 28,5. Então, o C tem 26,6, né? O D tem cota 6 e o E tem cota 17,5, certo? Então, essas são as cotas dos pontos, certo? Agora, eu tenho o comprimento dos alinhamentos. Então, por exemplo, entre A e C, eu tenho 75 metros, tá? Entre A e B, eu tenho 70 metros, certo? 70 metros aqui. E aí eu tenho entre 75 metros, entre A e B, A e E, desculpa, 40 metros, tá? 40 metros. Aqui eu tenho 35 metros, tá? Esse pedacinho entre E e D. E aí eu tenho entre C e D e entre C e D, entre D e D, eu acho que é 37,5 metros, né? E 37,5 metros. Então, esses são os comprimentos dos alinhamentos, tá? Então, assim, aqui são as cotas, certo? Ó, as cotas em azulzinho, e o comprimento dos alinhamentos são esses aqui, certo? Então, esse é o desenho básico, né? Que a gente tem lá com os valores já colocados, tá? Bom,
Aí, vocês lembram que a gente fez na semana passada, né? A primeira coisa que a gente fez foi encontrar o quê? Encontrar a escala mais adequada para representar esse desenho na folha. Lembra? Então, assim, aí, normalmente a gente parte da escala de 1 para 500. Vocês lembram que a prof falou, né? Olha, normalmente as áreas são maiores, então a gente vai usar as escalas a partir de 1 para 500. Então, eu sugiro que vocês experimentem inicialmente a escala de 1 para 500 e vejam que tamanho esses alinhamentos ficam, né, na escala de 1 para 500. Então, vamos lá. Eu vou pegar primeiro o alinhamento AC, que é o mais comprido de todos, né? É o único que mede 75 metros inteiro, né? Porque A e B vale 70, A e E 40, E e D 35, C e D 37,5 e B e D 37,5, né? Então, eu vou pegar o maior alinhamento para que tamanho que ele vai ficar, tá? Então, eu vou definir a escala aqui, certo? A escala do desenho. Aí, eu vou testar a escala de 1 para 500 e vou ver que tamanho que vai ficar esse desenho, tá? Então, lá, eu vou usar o valor em metros ali na escala, porque o outro a gente transformou em centímetros e fez o cálculo já. Eu vou fazer em metros e depois eu transformo em centímetros o resultado para ficar diferente aqui, para vocês experimentarem das duas formas, tá? Então, aqui, ó, para achar a escala, desenho real, 1 para 500. Aí eu tenho o comprimento do alinhamento, vou usar em metros, 75 metros, x, né? Então, o x vai ser igual a 75 dividido por 500, certo? E a resposta que eu vou obter vai estar em metros, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer 75 dividido por 500, vão dar 0,15 metros, né? Então, 0,15 metros, que transformados em centímetros, isso aqui vai ficar 15 centímetros, tá? Então, olha, este maior alinhamento aqui vai ficar do tamanho de 15 centímetros, tá? Aí, todos os demais são menores, né? Então, por exemplo, vou ver que tamanho que vai ficar esse aqui, o segundo maior, que tem 70 metros. Ó, desenho real, 1 para 500, aí, ó, 70 metros, x. Então, o x vai ser igual a 70 dividido por amor, tô na aula. Voltou, meninas? Deixa eu ver. Voltou normal, né? Ai, voltou. Tá normal, meninos? Tá. Prof, para mim travou desde o momento que tu falou que ele ia ser o 500 e 70. Então, vou voltar aqui com vocês. Olha, até aqui você viu? Sim, Rosa? sim, ali até na parte Tá. dos 70 também eu vi. Tá. Então, assim, olha, eu peguei o segundo maior alinhamento, que era 70 metros, então eu fiz, sem transformar fiz o dado em metros mesmo, achei a distância em metros e converti em centímetros, tá? Então, ó, o 75 vai ser 15, o 70 vai ser 14, então eu vou ter que fazer todos os alinhamentos e vou ter que
descobrir os valores em escala, porque, como eu falei, todos eles têm medidas diferentes, né? Eles têm medidas diferentes. Então, eu vou ter que fazer, transformar todos eles segundo a escala, então, eu vou ter que transformar o 75, o 70, o 40, o 35, o 37,5 e o 37,5 aqui. Esse alinhamento EB e EC, ele vai sair direto no desenho, tá? Então, vocês vão obter a medida direta no desenho, não precisam, não, porque não tem a medida aqui em metros, tá? Mas todos eles vocês vão ter que descobrir o tamanho segundo a escala. Aí, assim, o que eu digo para vocês? Não tem ângulo. Foi a Camila que me perguntou de ângulo, Camila? Foi você? Que eu vi rapidinho? Ou foi o Diogo? Foi o Lucas, alguém... professora. Oi, querida? Foi o Lucas. Foi o Lucas? Então, ó, é que eu vi rapidinho aqui, eu fui atender você, eu não percebi. Então, não há um ângulo, viu, queridos? Não há um ângulo. Quando a gente faz lá na topografia, aqui, na verdade, eu vou representar o desenho já de um levantamento pronto, né? Lá na topografia, quando a gente faz o desenho, o levantamento, né? Porque a gente tem aqui o plano altimétrico, que é o planimétrico, que eu tenho a área, né, os contornos, e aí sim os ângulos para desenhar. E depois eu faço a altimetria, né, que mede as diferenças de altura dos pontos, né, dos pontos levantados, A, B, C, D, E aí faço a união dos dois, né, lembra? Tem aquela planilha direitinho, onde eu tenho as distâncias do levantamento planimétrico, que eu falei, né, que tem os ângulos, depois eu acho converto, né, os dados de altura para cota, acho as cotas correspondentes, né, e aí eu tenho condições de fazer esse desenho aqui. Mas, por enquanto, Lucas, não se preocupe com essa coisa de ângulos, vocês vão acertar esse desenho, né, com as medidas só, tá? Então, vocês usem as medidas e não é difícil, tá? Vocês vão acertando as medidas e ele vai fechando direitinho com as medidas que a prof deu, tá? Lembrando ainda que entre E e C e E e B, eu vou ter as medidas prontas já, né? Eu não vou ter que fazer conversão, porque eu só vou ligar o ponto E até o ponto B e o ponto E até o ponto C, tá? Então, isso é tranquilo. Bom, se vocês não quiserem fazer 1 para 500, né? Então, assim, se vocês acharem, prof, o desenho ficou pequeno, a gente quer fazer o desenho maior. Então, assim, então significa que vocês vão ter que diminuir a escala, né? Se eu quero representar maior. Mas eu posso lhes dizer o seguinte, né? Maior o desenho até no máximo uma escala de 1 para 300. Porque 1 para 250, eu vou mostrar para vocês. Se eu fosse fazer, ao invés do desenho de 1 para 500, né? Eu achei que o desenho ficou pequeno, que a fase é maior, né? Então, olhem bem. Se eu for usar a escala de 1 para 250, olhem bem. Então, 1 para 250, vamos ver o tamanho que vai ficar. Olha, 250, 75 metros. Então, o X vai ser igual a 75 dividido por 250, e esse X vai dar, olhe bem, 75 dividido por 250, 30 centímetros. Isso aqui vai dar 0,30 metros, certo? E aí o alinhamento dá 30 centímetros, convertido, né? Então, talvez o desenho fique muito grande para vocês fazerem na folha, né? Porque daí eu tenho 30 aqui, aí esse daqui vai ser 28, tá? Então, se vocês quiserem tentar, talvez ele fique muito grande na folha. Tem escala. Se vocês quiserem fazer um pouco, mas, gente... Tá tranquilo? Agora voltou, prof, mas tinha travado. Gente, nós estamos no celular direto. Eu não sei o que está acontecendo.
nós estamos na internet do celular, porque a outra não está funcionando. Então, assim, se alguma coisa acontecer, eu vejo aqui que ele fica estranho, mas vocês me chamem atenção, tá? Bom, vamos lá. Aí, o que acontece, né? Então, vocês podem testar outras escalas, né? Mas aí vocês cuidem para não ficar muito grande, daí não ficar, ou ficar quebrado os valores, né? Então, para não ficar difícil para vocês. Bom, eu vou partir do pressuposto que nós vamos fazer o desenho na escala de 1 para 500, né? Então, 1 para 500. E aí, eu vou, depois que eu definir a escala, eu faço o desenho no papel, e aí eu vou achar as escalas com equidistância vertical de 5 em 5 metros. Vou colocar aqui a escala, que a gente vai usar, né, para esse desenho, então, 1 para 500, né? Então, esses 75 metros vai ser de 15 centímetros. Aí, eu vou conversar com vocês se vocês fizerem, eu recomendo, né, que vocês façam um esboçozinho desse desenho do lado, né, num papel qualquer, para vocês anotarem quais seriam, provavelmente, as cotas que nós vamos achar ali com equidistância vertical de 5 em 5 metros. Então, assim, ó, o que a prof vai explicar para vocês? Essa equidistância vertical, ela imagine que é de 5 em 5 metros, então vocês lembrem da tabuada do 5, né? Para vocês pensarem nas cotas com equidistância de 5 em 5 metros. Então, por exemplo, assim, então vai ter cota 5, cota 10, cota 15, cota 20, cota 25, cota 30, cota 35, cota 40. Então, o intervalo entre elas sempre de 5 metros, mas é sempre como se eu estivesse pensando na tabuada. Não façam assim, olha, de 5 em 5 metros, eu vou pegar o 37 e diminuir de 5 e depois outro valor de 5. Não. Eu vou achar, pensando na nossa tabuada do 5, tá? Então, pensando na tabuada do 5, no alinhamento A e C, olha, o primeiro ponto tem cota 37 e o segundo ponto lá tem cota 26,6. Então, vamos pensar aqui, depois do 26,6, qual é o próximo valor? Ó, eu estou crescendo aqui. Qual é o próximo valor da tabuada do 5? Qual é o próximo, depois de 26,6? Lembra da tabuada? Qual que é? Lembra, Rose? Oi? Ué, prof, não seria 6 vezes 5, 30? Não seria o mais próximo? 30, isso! 30! Isso mesmo, Rose. Seria a cota 30? E depois a próxima, a cota 35. E por que para aqui? Porque o ponto A tem cota 37, tá? Aí vamos pensar aqui, entre A e B, olha, vamos começar do 28,5. De novo, o próximo valor da escala da tabuada do 5 seria, de novo, o 30, e o próximo... O 35 de novo? 35, tá? Aí aqui, olha, entre A... Oi? Fala, Rose. Oi? Agora eu não falei nada. É o 30 e o 35, porque aqui o 37... Ah, não? Tá. Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar esse pedacinho aqui. Entre A e E. Ó, o A em 37, o E em 17,5. Então, depois de 17,5, eu vou ter a 20, a 25, a 30 e a 35, porque o A é 37. Aí, aqui, ó, vou pegar onde tem a ponta de... Ó, entre E e C, ó, 26,6, eu vou ter a 25, tá? Aí eu vou ter a 20, e aí aqui já é 17,5, tá? Aí aqui, entre 28,5 e 17,5, então eu vou ter o quê?
25 e 20, tá? Aí aqui, olha, entre E e D, então eu vou ter o 15 e o 10, porque daí o D já está em 6. Entre 26,6 e 6. Então, eu tenho a 25, a 20, a 15 e a 10. Entre B e D, ó, eu tenho a 25, a 20, a 15 e a 10. Por quê? Porque o D está na cota 6, tá? É o ponto 6 de cota. Então, feito isso, aí, no esbocinho à parte, aí nós vamos achar a localização certinha de cada ponto para a gente poder desenhar, tá? A gente vai achar a localização bem certa. Então, vamos lá. Como é que a gente acha a localização bem certa? Naquele cálculo que eu ensinei vocês a fazer, distância horizontal e distância vertical, certo? Então, vamos lá. Ó, vou pegar o primeiro alinhamento, AC. Então, o alinhamento AC, certo? Então, eu vou fazer, ó, faz o que fica melhor. No alinhamento AC, tem a distância vertical e a distância horizontal. Então, vou colocar aqui distância horizontal e distância vertical, tá? Aí, vamos lá. Aí, o comprimento total entre A e C no papel, se eu fizer na escala de 1 para 500, eram 15 centímetros, vocês lembram? Lembra da escala que a gente fez? Ele varia 15 centímetros. Lembra, Rosa? Sim, prof. Isso. E a distância vertical entre 37 e 26,6, olha, a cota 37 menos a cota 26,6, aí vai dar 10,4, correto? Então, a diferença, né, entre uma cota e outra, 10,4 metros. Aí, o que eu quero saber? Primeiro, eu vou fazer para a cota 35, tá? Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou fazer 37 menos a cota 35, vão dar 2 metros, certo? Aí, ó, 2 metros de distância de altura. Aí, quanto que vai dar? Olha, que é x, né? Então, x vai ser igual a 2, que multiplica 15, que divide por 10,4. Então, isso aqui vai dar 30, dividido por 10,4. Então, olha, esse ponto aqui da cota 15, da cota 35, ela está a 2,9 centímetros. E aí eu venho aqui, olha, com a minha régua, né? Aí marco aqui o 0, né? Aí quando der 2,9 centímetros, né? 2,9 centímetros, aí eu acho aqui ainda tem a cota 30. Vocês anotaram? Posso? Ó, aí de novo, olha, é o mesmo alinhamento. Então, a distância horizontal continua sendo, na escala, 15 centímetros. A distância vertical entre as cotas continua sendo 10,4 metros. Aí eu vou fazer 37 menos o 30. 37 menos o 30 vão dar 7 metros, certo? 7 metros x. Aí, olha, o x vai ser igual a 7, que multiplica 15, que divide por 10,4. Então, olha, 7 que multiplica 15, que divide por 10,4, 7 vezes 15, dividido por 10,4. Olha, 10,1, certo? 10,1 centímetros.
Então, vou vir com a minha régua aqui, ó. Aqui, venho até aqui, deu 10,4, né? 10,1 centímetros, ó. 10,1 centímetros e achei a cota 30. Aí eu vou fazer para o outro alinhamento, né? Então, eu vou fazer para o AB. Aí eu verifico quanto que ele vale na escala. Se eu fizer na escala de 1 para 500, ele vale 14. E eu faço o mesmo procedimento aqui para o alinhamento AC, eu faço para o AB. Vou achar a cota 30 e a cota 35, tá? Depois eu faço para o AE, depois eu faço para o ED, depois eu faço para o CD, para o BD, aí eu faço para o EC e o EB. Faço todos os alinhamentos, certo? E aí eu acho a localização certinha de cada um dos pontos de cota que eu preciso. Feito isso, como no exercício anterior, eu vou unir os pontos de mesmo valor e tenho as curvas de nível traçadas. Vocês entenderam o procedimento? Acredito que sim, prof. Só travou ali, daqui eu não consigo ver a distância ali da cota 30 com a cota 37, vai ser 10,1 centímetro, é isso? Isso, querida, 10,1 centímetros, porque vai ser assim, ó. Olha lá, vai ser 7 vezes 15 dá 105. Dividido por 10,4, vão dar 10,1 centímetros. Então, você vem aqui com a régua, olha, mede 10,1 centímetros, tá? E aí, acha o valor lá em cima, olha lá. Tá vendo? Sim, entendi, prof. Obrigada. Tá? O primeiro é 2,9 que a gente tinha feito, o segundo 10,1. Tranquilo? Tranquilo, prof. Obrigada. De nada. E os demais conseguiram entender direitinho? Tranquilo, Diogo? Lucas? Cadê a Camila? Foi embora? Caiu a internet, de certo, né? Ah, tá aí a Camila. Se nós tivéssemos com internet só de Wi-Fi, não estaria funcionando. A internet do celular tá ruim, imagine que tristeza que tá isso. Vamos fazer a tarefa? Vamos encaminhar a tarefa? Vou mostrar para vocês. O desenho é semelhante, tá? Só que, qual é a diferença de um para o outro? A prof fez as mesmas cotas, a prof fez as mesmas coisas. Só que, a equidistância vertical entre os pontos, em vez de ser de 5 em 5, a prof fez de 3 em 3 metros. Então, na verdade, eu vou achar mais valores, né? Eu tenho mais curvas para traçar do que de 5 em 5 metros. Então, vou mostrar para vocês como é que fica. Olha, eu tenho... Vou apagar aqui, porque senão vai ficar muito poluído, né? Eu tenho que fazer um desenho novo para vocês. Então, lá, o desenho é semelhante, tá? Então, ó, o exercício da tarefa, chamado exercício 2, mas é a tarefa. Vou fazer bem grandão aqui, que é para ficar melhor de vocês enxergarem, né? Ó. A, B, C, D e E. Os valores das cotas são semelhantes, tá? 37, 28,5, 26,6, 17,5 e 6, tá? Os alinhamentos também têm o mesmo comprimento, tá? Então, vou fazer o AC de novo, ó. Ó, aqui tem 75 metros, tá? O alinhamento. Digamos que nós vamos usar a mesma escala para representar o exercício na tarefa. Então, se eu for usar a escala, né, de 1 para 500, né, então, o alinhamento AC, né, aí, ó, desenho real, 1 para 500, né, 75 metros, X. Então, o X vai ser igual
a 75/500, que vão nos dar os mesmos 0,15 metros, que transformados ficam 15 centímetros, certo? Então, esse aqui, se eu for usar a escala de 1/500, esse aqui é o valor do alinhamento, os mesmos 15 centímetros. Se eu usar uma escala diferente, o alinhamento fica com tamanho diferente, tá? Por exemplo, se eu usar 1/250, o alinhamento passa a 30 centímetros, tá? Então, isso aí é só da escala, tá? Vamos achar, então, as cotas com equidistância vertical de 3 metros. Então, o que acontece? A equidistância vertical de 3 metros, a gente vai ter que lembrar, então, da tabela do 3. Então, assim, ó, para a gente não errar a tabela do 3, vamos marcar aqui, ó. Depois de 26,6 em direção a 37, eu tenho a cota 27, certo? Que é 3 vezes 9, 27. A cota 30 e a cota 33. Não é isso? Ainda tem mais uma cota aqui, que é a cota 36. Ó, então, 27, logo depois de 26,6, eu tenho a 27 na tabuada do 3, né? Aí eu tenho mais 3 da 36, e aí a cota 37. Entenderam o que a minha prof fez? Ó, aqui 28,5. Então, o próximo valor da tabuada do 3 é o 30, né? Porque eu estou indo em direção ao 37. Aí o próximo, 33. Aí o próximo, 36. Tá? Esses aqui. Aí, ó, o próximo, entre A e E, eu tenho, depois de 17,5, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho 18, não é isso? Eu tenho o 21, né, que é 6 vezes 3 vezes 18, né? O 24, ó, quantos eu tenho aqui, ó? 18, 21, 24, 27, 30 e... Aí, ó, eu tenho todos esses aqui, de 17,5 até 37, eu tenho até o 36, eu não consigo fazer mais aqui, né? Então, eu tenho o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33, o 36, até o 37. Tá? Entre 6 e 17,5, ó, eu tenho o 9, né? Eu tenho o 12 e eu tenho o 15. Porque aqui já é 17,5, depois é 18, 21, 24, 27, 30, 33 e 36 ainda, tá? Depois aqui, olha, vamos fazer aqui, ó, 17,5, então eu tenho 18, né? Eu tenho 21, eu tenho 24, e aí o 26,6. Por quê? Porque o 27 já tá para fora, né? Aí é a mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho, nessa direção, eu vou ter o 18, aí eu vou ter o 21, aí eu tenho o 24, e nesse pedacinho eu ainda tenho o 27. Por quê? Porque aqui é 28,5. Aí aqui, ó, aqui tem várias, ó. O 6, então o próximo é o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, e aí chega no 26,6. Nesse lado, ó, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24 e o 27. Por quê? Porque esse número aqui da cota do B é 28,5. Lá é um pouco menos, aqui é um pouco mais, tá? Bom, feito isso, naquela anotação à parte de vocês, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo das distâncias para, então, no desenho que já está pronto na folha, eu conseguir plotar todas essas cotas que a gente achou, tá? Então, vamos lá, olha. O procedimento que a gente vai fazer, semelhante à situação anterior, né?
Vou usar a mesma escala? Posso usar escala 1/500, assim como outro exercício, né? Então, ó, usando a escala 1/500, né? Ó, 1/500, então como é que vai ser? Vou pegar o mesmo alinhamento AC, tá? Então, o alinhamento AC, ele, na escala de 1/500, a distância horizontal, né? Horizontal e a distância vertical, tá? Então, vamos lá. Entre A e C, no papel, se eu fizer o desenho na escala de 1/500, esse valor vale 15 centímetros, certo? E a distância vertical vão ser os mesmos 37 menos 26,6, que vão dar aqui está em centímetros, né? Aqui dá 10,4 metros, certo? Aí eu vou posso fazer 37 menos 36, depois eu vou fazer 37 menos 33, depois eu vou fazer 37 menos 30, 37 menos 27, e acho todos os pontos do alinhamento, todas as cotas. Cotas inteiras com equidistância vertical de 3 metros entre elas. Então, ali, ó, vou fazer 37 menos 36, vai dar 1 metro, certo? X. Então, X vai ser igual a 1 vezes 15 dividido por 10,4. Vai dar pequenininho, né? Ele tá bem pertinho do 37. Então, ali, ó, 1 vezes 15 dividido por 10,4. Então, deu 1,4 de distância. 1,4 centímetros de distância. Então, eu vou vir aqui, ó, com o meu, ó, com a minha régua, vem aqui, ó, 1,4, né, essa distância aqui, 1,4 centímetros, e acho a cota 36, tá? Aquele pedacinho. Daí, a prof vai achar a cota 33, tá? Essa aqui foi a cota 36. Vou achar a cota 33. Como é que eu faço? Vamos fazer aqui, ó. O alinhamento é o mesmo, a distância horizontal é a mesma entre os dois pontos, entre A e C, a distância vertical entre os dois pontos A e C é 10,4. Só vai mudar a diferença de altura dos pontos, né? Então, vou fazer 33 menos 37, vão dar, ou 37 menos 33, vão dar 4 metros, não é isso? 4 metros, x. Então, x vai ser igual a 4 vezes 15 dividido por 10,4. Isso aqui vai dar quanto? Ó, 4 vezes 15 dá 60 dividido por 10,4. 5,6, é isso? 5,6 centímetros. Então, eu vou vir aqui com a minha régua, vou marcar aqui, ó, 5,6 centímetros, e achei o ponto de cota 36, tá? Aí eu repito para o ponto 30, para o ponto 27. Aí eu mudo o alinhamento entre A e B. Aí em escala eu vejo qual é o comprimento dele. Faço a diferença entre os dois pontos equidistantes aqui. E aí eu vou achando todos os pontos intermediários. Vocês conseguiram entender? Sim? Oi? Eu consegui, prof. A maioria estão respondendo que sim. Tá certinho a internet? Acho que travou, prof. Não sei se tu me ouviu. Sim, eu ouvi sim. Agora tá funcionando? Eu fui conferir. Agora sim. Fui conferir ali no cantinho. Tá funcionando normalmente. Os outros entenderam direitinho? Vocês me ouviram? Entendeu, Diogo? Sim, prof. Sim? Sim. Prof, se não for pedir muito, a professora poderia ligar alguns pontos que eu fiquei um pouco em dúvida na hora de fazer o exercício passado.
Como fazer querido, olha, tranquilo. Então, assim, ó, eu vou fazer uma coisa assim, não vai ficar assim perfeito, né? Vou só apagar aqui, então, essa medida, para vocês não confundirem muita coisa, né? Então, assim, ó, eu vou ligar os pontos de mesma cota. Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou unir o 36 com 36 com 36, o 33 com 33 com 33, o 30 com o 30 com o 30, né? O 27 com o 27. Aí aqui, ó, o 27 vai vir para cá, ó. Ó, tá vendo, ó? O 27 vai vir aqui, ó. Ele vai vir aqui, vai atravessar aqui e vai vir para cá, tá? Aí depois eu vou começar com 24, ó. 24, 24, 24, 24, opa, 24 e sai para cá, 24. E vou vindo, ó. Vou unindo, ele vai ficar um desenho com essa aparência, olha, tá? Ele vai ficar desse jeitinho assim. Entendeu, Diogo? Como é que eu sei quando eu tenho que fazer, tipo, a barriguinha da curva para cima ou para baixo? Eu tenho dúvida nisso. Então, filho, eu falo o seguinte, ó, você lembra de um joguinho que a gente fazia quando a gente era criança, liga os pontos? É aquilo. Sim. Então, assim, você vai aqui, ó, você vai analisar, olha, eu tenho um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto cá. Então, eu vou tentar fazer, curva de nível, tá? Não é reta de nível. Então, vocês vão fazendo assim, ele em formato de curva mesmo. O outro exercício é a mesma coisa, lembra? Ele foi descendo assim, foi descendo os pontos, né? Então, ele tem um ar, assim, no conjunto que ele fica mais arredondadinho, né? Mas faça primeiro, querido, unindo os pontos com 2H, que é aquele lápis mais levinho, né? Que é aquele lápis que você consegue apagar. E para você ter noção. Daí, depois que você tem noção, daí você reforça com 2B. Mas é só ligar os pontos mesmo. Você vai ligando e você vai vendo para onde ele vai te indicando para ir, tá? Então, esse aqui vai ficar com essa barriguinha aqui, essa pontinha aqui, tá? Essa pontinha para aquela. Por quê? Porque é a própria conformação do terreno, né? É uma vertente, então as curvas vão ficando aqui, ajuntadinhas aqui nesse biquinho, tá? Deu para entender, Diogo? É que eu acho que até eu fiz meio errado no último, então. Será, filho? Eu não vi ainda. Coisa, eu não fiz, porque eu não sabia direito para onde fazer as barriguinhas. Não, mas fica sossegado, olha. É algo assim, ó. É algo aqui, ó. Então você vai vendo a conformação que vai dando, ó. Você vai fazendo aqui assim, arredondadinho, tá? E não precisa se preocupar muito, né? Unindo os pontos e dando o conjunto ficando razoável, aí tá certinho, tá? Porque eu não tenho todos os pontos o tempo todo, eu não tenho outros alinhamentos, eu tenho até poucos alinhamentos, né? Mas eu tenho certeza que esse daqui de vocês, como eu fiz o espaçamento entre as cotas, né, as distâncias verticais equidistantes de 3 em 3 metros, então vocês vão ter mais cotas, tá, para unir, então o desenho vai ficar mais atraente, né, mais fácil de vocês perceberem, entendeu, Diogo? Entendi. Obrigado. Mas ele vai ficar com essa cara aqui, tá? Aí depois, quando você for fazer, você vê a gravação da prof, se não ficar parecido com isso, você fica bravo com a prof, então, hein? Obrigado, professor. Agora eu consegui entender. Tá bom? Entendeu? Obrigado, prof. De nada. Rose, Camila, Lucas, Diego, né? Cadê os meus meninos? Luan? Prof, eu acho que no outro também eu fiz a mesma coisa que o Diogo, acho que eu também fiz meio que reto a união dos pontos. Não tem problema, filho. O primeiro sempre sai meio esquisito mesmo, mas agora vocês vão fazer bem bonitinho, tá? Beleza, prof. Assim que acabar a aula, já vou começar. Isso! Aí, assim, olha, se vocês tiverem dúvida, chama a prof, manda uma foto, né? Assim, fica valendo assim, ó. Se a prof não puder atender naquela hora, aí a prof olha ali, visualiza. Então, assim, se eu visualizo,
Eu sei que vocês entraram aqui, e aí assim que eu consigo, eu ligo para vocês, tá? Daí eu chamo vocês, e aí se vocês puderem me atender, daí a gente conversa. Se não, aí eu deixo uma mensagem para vocês, olha, a prof ligou, e daí diz para a prof o horário que a gente pode conversar, tá? Daí a prof olha. Ou então, se vocês quiserem bater uma foto, né, fazer uma foto, mandar para a prof, e daí a prof responde, e a gente conversa, se tiverem dúvida também, não tem problema, tá bem? Quero saber se vocês têm dúvida. Tá tudo tranquilo? A princípio, sim, prof, as dúvidas sempre surgem quando está fazendo. Com certeza, Rose, com certeza. Vou descer vocês aqui para a gente conversar. Então, ó, normalmente, ó, a sequência é essa, tá? O que que eu digo para vocês, né? Vocês olhem o desenho e a gente sempre começa por experimentar a escala para o desenho, né? Então, eu sempre digo, olha, comecem a experimentar a partir da escala de 1 para 500, tá? E daí vocês analisem o tamanho que o desenho vai ficar. Se o desenho ficar muito pequeno na folha, vocês diminuem um pouquinho a escala. Mas vocês viram que a escala de 1 para 250, ele fica bem grandão. Talvez ele não caiba direito na folha, tá? Então, talvez uma escala de 1 para 300, 1 para, né, seja melhor. Mas vejam se vocês não têm medidas muito quebradas, tá? Mesmo com a escala, né, por exemplo, 1 para 300, ela não é uma escala quebrada, mas talvez as medidas dos alinhamentos deem quebrado. Então, isso dificulta um pouco o desenho depois, tá? Mas digamos que vocês escolham a escala de 1 para 500, né? Aí vocês fazem o desenho da figura. O próximo passo, eu sempre peço para vocês fazerem uma anotação, né, um esbocinho da figura do ladinho, né, a mão livre, para a gente ter essa expectativa de quantas cotas eu vou ter que achar em cada um dos intervalos, né, entre cada um dos pontos. Então, vocês viram, né? No outro exercício, com a equidistância de 5 e 5 metros, a prof usa o quê? Os valores da tabuada do 5. Se eu vou fazer a equidistância de 3 em 3 metros, opa, a tabuada que eu vou usar é do 3, né? Então, eu vou ver entre as cotas que eu tenho do desenho, né? Por exemplo, lá do alinhamento A e C, eu tenho de 26,6 até 37, então, depois de 26,6, o próximo valor na tabuada do 3 vai ser o 27, o próximo vai ser 30, o próximo 33, o próximo 36, e aí tem uma cota final de 37. A mesma coisa eu vou fazer entre o alinhamento A e B. Depois de 28,5, a próxima cota, que está lá na tabelinha, na tabuada do 3, é o valor 30. O próximo é 33, o próximo é 36, e aí eu cheguei na cota final de 37. Eu faço isso para todos os alinhamentos, né? Todas as estações. Aí eu tenho aquela coisa assim, né? Aquele esboço, aquela coisa mais simples para eu fazer o quê? O próximo passo, que é achar certinho a distância nos pontos para eu plotar no meu desenho. Aí eu vou plotando os pontos e é interessante que vocês já coloquem o valor da cota de cada ponto, né? Que vocês acham. Por quê? Porque senão depois vocês se perdem. Então, achei o valor da cota 36, anoto 36. Achei o valor da cota 33, coloco 33. Achei a cota 30, achei a cota 27. Bom, faço isso para todo mundo. Ploto todas as cotas. Aí o próximo ponto é ligar os pontos de mesma cota, que nem a prof fez ali, tá? Aí eu recomendo que vocês usem o 2H, que é o mais leve, né? É o traçado mais leve para fazer essa primeira união, né? Para vocês verem como é que fica. Depois de acertado direitinho, vocês passam 2B, que esse sim é a resposta do exercício. Tranquilo? Tem que fazer, né, Rose? Sim, prof, agora é só pôr as mãos à obra e treinar. E sair treinando, tá bom? Tá, quero saber se vocês têm dúvida de qualquer uma das conversas que nós tivemos até agora. Sem dúvidas?
Então, assim, se vocês não tiverem dúvidas, eu peço licença para vocês se eu posso encerrar a gravação. Posso? Posso encerrar? Pode, prof. Posso? Então tá. Então eu vou encerrar aqui. Olha, então eu vou encerrar a gravação de hoje. Aí então vocês façam essa tarefa para mim, certo? Postem até a segunda-feira, então lá tá às 23h59. E aí a nossa avaliação então será na quarta-feira, no horário da nossa aula, como a gente combinou, tá? Com mais meia hora para a produção, né, do trabalho na postagem, direitinho. E eu não sei se eu vou conseguir corrigir o exercício dessa semana, né, que vocês vão postar na segunda para a prova ainda, mas eu vou fazer alguns exercícios complementares e deixo para vocês treinarem. Combinado, então? Então, vou encerrar aqui, tá? Uma boa semana para vocês, se cuidem muito e até quarta-feira, tá bem? Beijo da prof, tá bem?